João capítulo 3, glória a Deus, capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2 do capítulo 3, amém? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha só, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O versículo 4. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O versículo 8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, nós invocamos o Teu santo nome pela oração. É no nome de Jesus, ó Senhor, que eu peço ao Senhor que o Senhor venha jogar por terra agora todo embaraço, todo impedimento, Senhor, toda guerra, porque todas as vezes que a Tua palavra ela é ministrada, ela é pregada por alguém, meu Deus, há, Senhor, um movimento, meu Deus, no mundo espiritual, por parte do reino das trevas, com o objetivo, ó Deus, de impedir, Pai, que a palavra seja pregada e entendida, Senhor, compreendida, porque ninguém, Senhor, vai ser edificado se ouvir a palavra, mas não entender ela para depois ter a possibilidade de aplicar na sua vida, assim, meu Pai, gerando transformação a partir do seu interior, Senhor, e Teu nome ser glorificado, pois a Tua palavra é palavra de salvação, é palavra de vida eterna, é palavra, Senhor, que muda, que transforma a vida do homem pecador na terra. É em nome de Jesus Cristo que todo embaraço agora venha cair por terra, Senhor. Joga por terra os planos malignos de Satanás contra, Senhor, meu Deus, a minha vida, contra a minha casa. Quero louvar ao Senhor pela vida da minha esposa, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor o guarde o livre, meu Deus, pela minha família, Senhor. Guarda, Senhor, nas Tuas mãos, debaixo das Tuas potentes mãos. Que a mão do Senhor permaneça sobre mim, que a glória do Senhor se manifeste sobre a minha vida, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. E que a Tua palavra, mais uma vez, ela venha a ser entendida, compreendida. E aonde, Senhor, meu Deus, ela ser recebida. Pois pode haver resistência da nossa parte com a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, muitas vezes podemos ouvir e às vezes nós resistimos, ó Pai, dando lugar mais à nossa natureza pecaminosa. Estende as Tuas mãos, dá a vitória, opera sobre a vida do Teu filho e da Tua filha que está assistindo esta live, o Teu filho e a Tua filha que vão assistir depois, a todos aqueles, Pai, que Teu Espírito movesse, meu Pai, no íntimo deles, para assistir esta palavra, para assistir esta live, ouvir a Tua palavra e o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, eu quero aqui primeiramente pontuar alguns detalhes aqui na leitura inicial que a gente fez. Amém? Olha só. No capítulo 3 aqui, a primeira coisa que é de suma importância nós entender, para quem Jesus está falando sobre esse tema primordial, ou seja, essencial, sem o qual não tem jeito do homem ser salvo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero aqui dar ênfase juntamente com você, meu irmão, minha irmã, todos independente da crença que está assistindo esta live.
É importante nós entender isso. Jesus está falando com um homem chamado Nicodemos. Você vai ver no versículo 1, a paz do Senhor, Cristiane, que Deus abençoe a sua vida, filha. No versículo 1, ele fala que o nome deste homem era, no versículo 1 ele é um fariseu, e no versículo 4 vai nos dar a informação de quem é este fariseu. O fariseu era um grupo de homens que tinha a responsabilidade de interpretar a lei de Deus. Era um grupo mais ou menos de 70 anciões, ou seja, fariseu, homens com profundo conhecimento da lei de Deus, do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. Então, esse grupo de fariseus, que você vai ver muito no Novo Testamento, Jesus combatendo esses homens por causa dos seus comportamentos, as suas heresias, os seus ensinamentos, enfim, uma série de faltas, e Jesus combateu eles muito no Novo Testamento. A gente vai ver mais para frente. O Pai do Senhor, Cristiane, Deus abençoe, filho, a sua vida. Dá um ok para mim, Cristiane, se o áudio tá bom, tá chegando bom para você aí, por gentileza. Então, voltando aqui, ele era um fariseu, um homem muito conhecedor, com profundo conhecimento das Escrituras, conhecimento profundo mesmo, não era um leigo, era um homem que, para os nossos dias atuais, a gente pode entender como um dos melhores teólogos desse século 21 que nós estamos vivendo. Então ele não está falando com um ímpio, ele não está falando com uma pessoa que não tinha o conhecimento de Deus, ele não está falando com uma pessoa que não tinha o conhecimento das Escrituras. Pelo contrário, ele está falando com uma pessoa que entendia, por ser um conhecedor profundo das Escrituras, que a salvação, o entendimento que estava na mente deles, que eles eram salvos e era detentor da eternidade, pelo simples fato de ser descendentes físico, ou seja, de sangue do patriarca Abraão, a quem Deus fez as promessas, lá em Gênesis capítulo 12, e pelo fato de viver, entre aspas, uma vida de justiça, ao ponto de ser entendido por toda a comunidade como homens santos, homens diferenciados, e todos esses detalhes. E por causa das suas obras de justiça, aquilo que eles faziam. Um exemplo claro, eu quero ler aqui um exemplo para você entender melhor o capítulo 19 de Lucas, né? Jesus fala de uma parábola sobre 2 tipos de pessoas. E um tipo de pessoa aqui, ele está dando ênfase ao fariseu. Olha só, para você entender como que era o caráter dos fariseus. Livro de Lucas 18, o versículo 9, Jesus diz assim: disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, eles criam que eles eram justos diante de Deus. E eles eram pessoas que desprezavam as outras pessoas, entendendo que eles eram melhores pelo fato de servir a Deus, pelo seu comportamento, pelas suas obras. Então eles se sentiam, se entendiam que eram justificados diante de Deus com essa conduta, com esse estilo de vida, e que as outras pessoas eram pessoas desprezíveis porque viviam no pecado e não eram como eles eram. Então Jesus segue dizendo no versículo 10: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Nós estamos falando de Nicodemos, que era um fariseu, fazia parte desse grupo. Era um grupo de pessoas judeus, amém? Conhecedor profundo das Escrituras. Verso 11, o fariseu estando em pé orava consigo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só. Verso 12, jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria falar, levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Verso 14, e o último versículo dessa parábola: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque a qualquer que mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa humilhação, que muitas vezes é até mal entendida em pregação, não é ser humilhado, é se humilhar. Amém? A Bíblia não fala de você ser humilhado e você vai ser exaltado. Não, a Bíblia fala de se humilhar. A maior dificuldade que o ser humano tem é de ver as suas próprias falhas, as suas próprias limitações, as suas próprias dificuldades. Tem uma facilidade para ver a dificuldade, os erros das outras pessoas. Amém? Então, só para a gente pontuar isso. Então você vê aqui dois grupos de pessoas que representam toda a humanidade. Então, quem era o fariseu? Por que Jesus está falando com um fariseu e um homem sábio da época? É para nos ensinar, primeiro, que uma religião não pode levar o homem a Deus. Preste atenção nisso. Não é o simples fato de dizer que eu creio em Deus, não é o simples fato de dizer que eu oro, que eu jejuo e que eu dou dízimo, ou que eu tenho uma determinada crença, independente de qual seja ela. Eu tenho que ter a crença verdadeira. Eu tenho que crer no Deus da maneira correta, segundo a luz da Bíblia, das Escrituras. Então é importante a gente entender esse ponto. Por que Jesus escolhe justamente este homem para falar para ele sobre a regeneração? É porque o homem, eles entendiam que eram salvos pelas suas obras de justiça, pelaquilo que fazia, se julgando santos e perfeitos. Mas na verdade Jesus vem e diz: olha, você precisa nascer. Em outra palavra, a palavra nascer significa ser regenerado do alto. Nascer de novo, não nascimento físico, mas nascimento espiritual. Então isso se aplica no cristianismo, isso se aplica em qualquer religião, em qualquer crença. Entenda uma coisa: não é só dizer eu creio em Deus, não é só dizer eu vou para a igreja, e eu estou falando de todas as crenças, tantas crenças que existem no mundo. Não é o suficiente eu orar e jejuar e não ter Jesus Cristo. Não é suficiente eu ir para os cultos, ter uma liturgia, orar, ofertar. Não é suficiente. Porque eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser regenerado de novo. E isso se aplica a partir de mim, a partir do cristão, o cristianismo, tantas falsas crenças que existem no mundo, pessoas que acreditam em tantas coisas, e o simples fato da pessoa dizer assim, ó, eu sou cristã, eu sou evangélico, né? Eu congrego em determinada igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Entenda isso. Jesus está falando para um homem que tinha o conhecimento profundo das Escrituras, que não era um leigo, que conhecia Deus pelas Escrituras, mas não tinha o entendimento correto. Amém? Eu posso até querer servir a Deus do meu jeito, ou do jeito que eu aprendi, que talvez não seja o jeito certo. É por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui dentro da Bíblia. Eu estou falando para quem crer no que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, se você crer na Bíblia, estou falando para você. Amém? A partir de mim, para você, para todos vocês. Então é importante o personagem ao qual Jesus está tratando desse assunto, que é essencial, sem o qual não pode haver salvação, ou seja, a expressão entrar no reino de Deus. Então esse é um dos pontos que eu quero tratar aqui na leitura inicial. Amém?